Muito bom dia, bem-vindos a mais um Café com Edu. Galera entrando, querida Cris, bom dia, minha fiel escudeira. Estou eu com meu cafecito, minha caneca do Goofy, meu personagem breve. Marília! Buenos dias! Muito bom dia para todo mundo. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Eu sou o Edu Zaidental, fundador e membro da Rede Ubuntu de Empreendedorismo, sócio da Alus, facilitador da Happy Island e palhaço em formação, estagiário, né? Como diriam as pops. Sou eu empreendedor acima de tudo e é um prazer estar aqui com vocês toda terça-feira às 8 horas da manhã. Eu estou ao vivo aqui conversando com vocês. Bom dia, Cleiton, tudo bem? Estou aqui batendo um papinho sobre reflexões que eu venho fazendo na minha jornada empreendedora, né? Para quem não me conhece, há 7 anos atrás eu fundei a Rede Ubuntu de Empreendedorismo e a gente trabalha com o processo do empreendedorismo. O que é isso? É o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. E faz 7 anos que a gente constrói um ecossistema nessa direção, de construção de um ecossistema que as pessoas possam se olhar para dentro de si e desenvolver as competências e implementar seus projetos de acordo com seus propósitos, né? A gente acredita fielmente que o mundo vai ficar melhor com isso. Prazer estar aqui com vocês. O nosso tema de hoje é indicadores e a gente vai bater um papinho aqui com indicadores. Tem sido muito gostoso fazer esse processo, assim, esse programa. Tem sido muito prazeroso. Bom dia, Rô. E aí hoje a gente vai falar de indicadores. Hoje eu tô com minha camiseta Ubuntu aqui, ó lá. E lembrando só, essa camiseta foi lançada há alguns meses atrás, 2 meses atrás. Você pode ter... Aqui tá minhas costas, com uma árvore linda. E você pode encontrar essa camiseta no www.pipecontenthouse.com. E lá você encontra essa camiseta que é feita pela galera da Pipe, de São José do Rio Preto, mas que estão com lojas agora se espalhando, né? É muito legal ver o processo deles, né? Bom dia, Tamires, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Então, hoje a gente vai falar de indicadores. Esse é um tema que tem me fascinado. De onde vem esse tema? Esse tema vem do Purpose, né? O modelo do Purpose é o modelo do empreendedorismo, né? Purpose na vertical, que é propósito, a IP de paixões, U de Ubuntu, R de resiliência, P de protagonismo, O de olhar, ouvir e sentir, S de sustentabilidade com cifrão e E de execução. E aí no tema sustentabilidade, um dos temas que eu falo muito em palestras ou em workshops que a gente vem trabalhando é o tema dos indicadores. E a pergunta aqui de hoje é: como é que você mede a sua vida? Como é que você mede se você está indo bem ou mal? Com base no quê? Em que critérios? Essa é uma pergunta que eu venho carregando desde o início. Bom dia, Samara. Vem desde o início, desde o processo quando eu estava refletindo sobre o meu propósito, mesmo antes de fundar a Rede Ubuntu. Bom dia, professor Luciano. Então, bem antes mesmo de eu fundar a Rede Ubuntu, na minha reflexão de propósito, uma das minhas inquietações é como é que eu estou medindo se eu estou indo bem ou mal. E aqui eu quero trazer uma reflexão, né, uma brincadeira que inclusive eu faço, né, em relação a amigos meus que me encontram anos depois que eu fundei a Rede Ubuntu. Quer dizer, recentemente aconteceu, ano passado mesmo e tal. Gente que trabalhou no mundo corporativo comigo e que depois que eu fundei a Rede Ubuntu, a gente acabou não se conversando, não falando. E aí, anos depois, a gente se encontra, né? E aí a pessoa pergunta pra mim: e aí, Edu, como é que você tá, né? Eu falo: pô, eu tô bem, né? Super legal e tal, tá rolando, a Rede Ubuntu tá indo bem e tal, né? Meus filhos estão bem, minha esposa tá bem e tal. E a pergunta volta: mas como é que você tá mesmo, Edu?
Eu tô bem, né? Tá, puta, tá super legal e tal, né? E aí a pergunta volta de novo, né? Mas como é que você tá, Edu? Diz aí como é que você tá, né? E a grande pergunta, muitas vezes, é quanto você tá ganhando, né? Um dos grandes indicadores na sociedade, nas últimas décadas, na última, sei lá, aliás, centenas de anos, na verdade, é grana, né? A única forma ainda que a sociedade encontrou de medir se alguma empresa está indo bem ou mal é dinheiro. Por mais que a gente tenha hoje relatórios de sustentabilidade e tal, e já está rolando um movimento para mexer com isso, graças a Deus, mas ainda você vai na bolsa de valores, no mercado de capitais, e basicamente o único indicador que as pessoas olham é projeções de lucro, né? Expectativas de lucro futura, e aí isso define de alguma maneira a ação daquela companhia, né? Se isso é válido para organizações, estou tomando meu cafezinho aqui também, tá? Vocês vão me acompanhando aí, né? Se você estiver tomando seu café, bom dia aí para vocês, tomando um café, ou se você está em trajeto para o seu trabalho, também tá valendo. Quando você chegar lá, você toma um cafezinho também, tá? Então, se esse indicador de lucro ainda é válido para as organizações, é válido também para a gente, no final das contas, né? Quer dizer, ainda as pessoas olham, putz, o Edu tá indo bem ou mal, o fulano de tal tá indo bem ou mal, se ele tá conseguindo ganhar dinheiro, né? E aqui eu quero defender, dinheiro de fato é um indicador importante, a gente precisa medir, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que eu acho que a gente pode evoluir esse indicador, porque de fato a gente precisa continuar medindo a grana, só que aí acho que a gente precisava começar a tentar mexer um pouquinho da maneira como a gente mede o dinheiro, até para ornar com o mundo novo que a gente está vivendo, né? Então, de grana é um fator. Agora, que outros indicadores você usa se você está indo bem ou mal, né? Eu quero trazer aqui umas provocações. Por exemplo, um indicador que eu tenho usado é meu corpo físico, né? Minha condição física. O nosso corpo físico é um grande termômetro se a gente está indo bem ou mal, né? A quantidade hoje de remédios ou mesmo de drogas, no sentido de bebidas ou de drogas mesmo, né? Que estão sendo consumidos para que a gente se anestesie, né? Usando a Brené Brown como referência aqui. Quem não viu esse TED, aliás, recomendo fortemente. Brené Brown, né? Você vai no TED, www.ted.com, Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade. E ela tem uma tese, né? De que no final das contas muito do excesso de comida, né, e de drogas, e de bebidas, etc., que estão sendo feitas, é para a gente se anestesiar. E para anestesiar, para a gente não sentir determinadas coisas mesmo, né? E inclusive, bom dia, Francisco, tudo bem? Namastê, meu caro. E aí, nesse processo de anestesiar, a gente quase não sentir mesmo o nosso corpo físico, né? Eu saí, num determinado período do processos de trabalho meu, com hérnia de disco e esofagite. Claramente meu corpo estava gritando, né? E escutar teu corpo é uma referência, né? Então, a minha pergunta é, você tem escutado o teu corpo? Teu corpo tem dito coisas para você? E dito no sentido de, certos desequilíbrios e tal, e você tem olhado para isso? E, de novo, não sou contra a alopatia, precisa tomar remédio e tal, não sei o quê, em certos casos, mas, cara, você está trabalhando na causa do que está gerando aquela questão no teu corpo físico, então acho que essa é uma referência importante, né? Então esse é um indicador importante, né? Então grana é um indicador, agora teu corpo físico é um outro indicador. Um terceiro indicador que eu tenho usado bastante são minhas relações, né? Como estão minhas relações? As minhas relações, putz, com minha esposa, né? Relações com os meus filhos, os meus amigos, os meus familiares, né? Como é que eu tenho investido tempo e como é que eu tenho conquistado coisas aí, né? O quão saudável são suas relações, para mim, tem sido um indicador importante para mensurar se eu estou indo bem ou mal, né? Então, de novo, quais são os indicadores que você mede se você está indo bem ou mal, né? Eu tenho usado dinheiro, certamente, é um indicador normal, todo mundo mede. Segundo indicador, meu corpo físico. Terceiro indicador, minhas relações. Quarto indicador que eu queria provocar vocês e que eu quero trazer aqui são suas sensações, suas emoções. Eu tenho usado bastante, na Rede Ubuntu a gente tem usado muito isso, né?
O ecossistema Rede Ubuntu é um ecossistema onde você tem permissão para, de alguma maneira, sair de uma reunião e falar, cara, puta, eu senti que não rolou. Pô, mas Edu, o que exatamente não rolou? Cara, não rolou, né? Eu senti que não rolou. A gente recentemente saiu de um workshop, eu e a Thali, onde metade do workshop, cara, tava difícil o workshop, né? Oi, Marcial, tudo bem? Perdeu não, tamo aí, ó. Bom dia. Metade do workshop que a gente estava fazendo deu break, assim, eu olhei para ela olhou para mim e falou, cara, tá difícil, né? Puta, tá difícil. E aí, assim, a gente falou um pro outro, cara, não tá rolando, eu sinto que não tá rolando, né? Aí, segundo metade do workshop, a gente mexeu em algumas coisas, né? E a gente mexeu, por exemplo, no ambiente, né? E aí tem um trabalho que a Nina, Cris, e Francisco e Companhia Limitada aí estão fazendo, a Nina da Pop, né? E da Rede Ubuntu também, que é Costuras do Invisível, depois aí mais pra frente vai aparecer esse projeto lindíssimo e tal. E é isso, a gente foi costurar um pouco o ambiente, porque o ambiente não tava legal, não tava funcionando. Montamos uma roda melhor e tal. E aí a sensação começou a melhorar, né? A galera começou... E aí a gente foi entrando, né? Mas mesmo assim, né? Terminou o workshop, a gente teve uma sensação de que foi legal, mas não foi mas também não foi ruim, né? Sensação é um indicador, né? Grande Samuca, o prazer é meu. Então, que indicadores você está medindo? Eu meço, por exemplo, um indicador nos workshops de sensação mesmo. Eu saio do workshop e falo, meu, cara, rolou ou não rolou? Né? E olha que a gente, nesse workshop mesmo, que eu e a Thali facilitamos, a gente olhou as avaliações, né? Tem avaliações no final do workshop e tal, a gente pegou folha por folha, olhamos e tal. Foi legal, a galera gostou, mas, de novo, no nosso índice de sensação, não foi tão bom assim. Né? Eu acho que isso é uma mensuração. Então, na tua vida, você entra num ambiente, você entra numa reunião, você sai de uma reunião e tal, que indicador que você está usando? E tem uma sensação, né? Tem um livro maravilhoso chamado Reinventing Organizations, que quem tem interesse em novos tipos de organização, novos modelos organizacionais, sugiro fortemente ler esse livro. Ele faz um paralelo entre níveis de consciência e novos modelos organizacionais e tal, e diferentes níveis de modelos organizacionais, né? E as organizações num nível de consciência mais para frente, né? E aí tem algumas empresas citadas e tal, tem rituais onde é isso. Eles têm liberdade de falar, eu sinto que. Né? Então eu não preciso ter uma planilha em Excel necessariamente ou um PowerPoint para provar aquilo que eu estou dizendo. Tem uma coisa de uma abertura para falar sobre sensações. Ou mesmo na Rede Ubuntu, a gente tem criou recentemente, faz umas 2 semanas, a Cris que tem liderado isso, Cris Chiofalo, um ritual chamado Entre Nós. Utilizando muitas das técnicas da comunicação não violenta, a gente tem um espaço, um ritual de tempos em tempos para os membros da Rede Ubuntu poderem falar como é que eles estão se sentindo. E a gente exercitar a escuta empática, que é uma ferramenta fundamental. Então, de novo, o que eu estou falando hoje? Reinventing Organizations, Márcia, é o nome do livro, tá? Reinventando organizações. Eu não sei se tem tradução em português ainda, acho que não, tá? Muito bom livro, recomendo. Então, o que a gente está falando hoje? Cara, que indicadores que você está usando para medir se você está indo bem ou mal? Né? Que indicadores que você, como profissional, como pessoa, como pai, como mãe, como irmã, como filha, como filho, tem usado para medir se você está indo bem ou mal. E aqui a gente falou de alguns indicadores que me vêm, né? E aí eu queria que vocês jogassem também alguns indicadores, né? Manda aí que indicadores que você tem utilizado. Eu utilizo grana, obviamente, né? Aí tem aqui um comentário: indicadores organizacionais servem para atingir metas adestrando os empregados. Então, de novo, que indicadores que você usa e como é que você usa esses indicadores, né? E eu acho que a gente tem um repensar, né? Já que o mundo está mudando muito, por que eu trouxe esse tema aqui pra gente discutir? É como é que a gente está encarando os indicadores, como é que a gente está vendo esses indicadores, né? Então, indicadores de como é que eu estou medindo se eu estou indo bem ou mal. Dinheiro, obviamente, é meu corpo físico, minha saúde física, minhas relações, como é que eu estou indo bem, minhas sensações,
né? Meu trabalho emocional, como é que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, também acho que é um indicador importante. Espiritualidade, certamente é um outro indicador, o quanto eu tenho me desenvolvido espiritualmente, também é um outro indicador. Né? Intelectual, cognitivos, quer dizer, quanto que sinto que eu estou aprendendo, também é outro indicador. Então tem N indicadores, né? A gente faz um exercício, bom dia, Fabi. A gente faz um exercício muitas vezes nos processos da rede Ubuntu de mensuração de que indicadores, como é que você está nessa fotografia, né? Seria muito bom a gente ter inclusive aplicativos, né? Aí tem uma ideia, né? Um aplicativo de mensuração mesmo, né? Cara, de tempos em tempos você vai lá e pá, né? Dá as notinhas e tal para os diferentes indicadores que você tem utilizado e aí você vai fazendo um acompanhamento, né? Tem um conceito inclusive que eu aprendi na Hyper Island e aí a Márcia estava lá junto comigo, né? Eu sou facilitador da Hyper Island também, uma escola sueca de transformação maravilhosa para esse mundo digital que a gente está vivendo. E o Miki, que é um dos sócios, dos conselheiros lá, ele fala um conceito que eu levo para a minha vida inteira, que é Data Visualize. Né? Então, o poder da informação, mas da visualização da informação. Né? Então, essas coisas que a gente anda usando, assim, né? Esses wearables e tal, o quanto, de alguma maneira, isso te ajuda a explicitar determinados indicadores e mostrar indicadores em tempo real para você. E a partir do momento que você enxerga esses indicadores, o quanto você é capaz de mexer em determinados comportamentos ou em determinadas crenças, inclusive. Né? No processo de transformação do ser humano, e aí utilizando a teoria integral, indicadores é um ponto fundamental nessa história. E que indicadores que você tem utilizado? Se você não ampliar o teu leque de indicadores, você fica na mesma. Né? E certamente, aí pegando comentário, certamente os indicadores vão mudando e dependendo do círculo que você está, dependendo do propósito que você tem indicadores diferentes e está tudo certo. A minha provocação aqui para vocês é quanto que você consegue ampliar o leque de indicadores se você está indo bem ou mal. Né? E aí eu levei meus filhos na escola agora de manhã, né? Todo dia de manhã eu levo eles, e aí voltando, eu tava refletindo aqui sobre o tema que a gente ia falar hoje, e em geral eu decido esse tema bem em cima, assim, né? Valeu, Rodrigo. Eu que te agradeço aí pela audiência, né? Por estar aqui tomando café comigo. Eu decido, né, o tema que a gente fala muito pela sensação, né? Então é engraçado que eu nos últimos 3 dias, assim, antes do café, eu vou refletindo sobre, nossa, o que eu vou falar e tal, e aí me vem umas mensagens e tal, mas em geral eu decido muito em cima, né? A Cris Vilar, inclusive, minha fiel escudeira aqui, briga um pouco comigo porque eu devia soltar o tema antes, né? Pra melhorar a comunicação aqui do nosso Café com o Edu. Mas eu chego lá, eu tô melhorando, tá, galera? E aí, voltando aqui da escola dos meus filhos, eu refleti um pouco sobre o quanto esses indicadores que eu falei pra vocês tem a ver com um tema chamado fluxo, né? Que eu já falei um pouco num Café com o Edu lá para trás, né? Um dos primeiros que eu fiz, tá lá no nosso canal no YouTube, tá? Então www.redeubuntu.com.br, você tem acesso a todas as nossas redes sociais, ou mesmo no youtube.com/redeubuntu, tem uma playlist lá chamada Café com Edu que você encontra esse Café com Edu que eu falei sobre fluidez. E a minha reflexão aqui, para encerrar, né, que indicadores que eu meço se eu estou indo bem ou mal, além desses indicadores que eu falei para vocês, eu acho que tem um tema transversal a todos esses indicadores, que é a questão do fluxo. Né? Eu cada vez mais estou convencido que a gente precisa continuar medindo o dinheiro. O dinheiro é uma função importante. Né? A gente, como seres humanos, nós criamos o dinheiro literalmente para gerar troca, né? Para facilitar a troca e o intercâmbio, para que todo mundo tivesse tudo. Eu estou me inspirando, inclusive, nessa frase, nesse texto aqui, na Lean Twist, de um livro chamado A Alma do Dinheiro. Maravilhoso também, The Soul of Money. E ela traz um conceito muito de que o dinheiro foi criado para fluir, né? Para que todo mundo tivesse tudo, para a suficiência, né? E de alguma maneira a gente ao longo do tempo foi deturpando esse conceito para trazer um conceito de acúmulo, né? No paradigma da escassez. Então na hora que a gente está trabalhando na escassez, é isso aí, Marcia, Miki, né, da Hyper Island.
Boas reflexões, levo sempre. Então, tem uma coisa que em algum momento a gente deturpou trazendo o conceito do dinheiro para acúmulo, porque no paradigma da escassez vai faltar. Então, portanto, se vai faltar, eu preciso acumular para me garantir, para sobreviver, né? É engraçado que cada vez mais que o mundo está evoluindo, nesses novos paradigmas que a gente está lidando, eu sinto que a gente precisa começar a de novo voltar para as origens do dinheiro, né? E eu não sei muito bem como fazer isso, tá? Estou falando aqui e de verdade acho que está aberto aqui para a gente construir juntos, né? Mas como é que a gente começa a medir dinheiro pelo fluxo e não pelo acúmulo? É muito engraçado porque, até falando da bolsa de mercado de capitais e tal, tem uma coisa de expectativas de lucros futuros e quanto que aquela organização está acumulando de lucros, né? E eu acho que a gente tem aqui um bom dia, Luara. A gente tem aqui uma reflexão importante de quanto dinheiro está fluindo no sistema, né? Então, até uma reflexão que eu tenho feito na própria rede Ubuntu é como é que a gente vai medir dinheiro, e como é uma rede, não faz muito sentido eu ficar medindo quanto que a gente está acumulando de dinheiro, mas sim quanto que o dinheiro está fluindo dentro desse ecossistema. O quantas famílias, por exemplo, estão vivendo, né, e o dinheiro está fluindo, o quanto projetos, pessoas estão participando, então quanto que esse fluxo, né? E aí eu pensei assim, pô, isso se é válido para o dinheiro, também é válido para os outros indicadores, né? O quanto as minhas relações estão fluindo, né? Eu estou conseguindo me relacionar melhor com os meus filhos, com minha esposa, né? Com os meus amigos e tal, com os meus familiares, o quanto as minhas emoções estão fluindo, o quanto que eu estou sintonizado com esse fluxo das emoções, ou o quanto que eu... a espiritualidade, né, e tem a ver com fluxo total, né, fluxo de conexão, de conexão com algo maior e tal. Então, é interessante quanto, pensando em que indicadores a gente vai medir se a gente está indo bem ou mal, eu acho que a gente tem que sair um pouco da lógica do acúmulo para uma lógica do fluxo, né? E pegar esses indicadores e a gente ampliar um pouco o leque de indicadores que a gente está medindo, e além disso, como a gente está medindo esses indicadores, né? Para trazer leveza para isso, né? Pegando um pouco aqui o comentário não lembro quem fez aqui, que os indicadores precisam ser usados de uma maneira positiva, construtiva, em direção ao propósito, né? Os indicadores servem para a gente medir se a gente está indo bem ou mal, né? Em relação ao propósito, né? Então, na rede Ubuntu mesmo, quantos participantes estão fluindo nesse ecossistema? Quantas pessoas estão fluindo nesse ecossistema? O quanto o empreendedorismo está fluindo entre as pessoas? Esse definitivamente é uma métrica muito importante para a rede Ubuntu, muito importante para mim. E aí o convite que eu faço para vocês, portanto, é que indicadores você está medindo na tua vida, tá? Além do dinheiro. Que outros indicadores você vai começar a medir efetivamente e trazer no teu dia a dia. Tá bom? Eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês. Indicadores, ponto fundamental na teoria integral. No processo de transformação, você tem um trabalho de observador, de crenças, né, de como é que você enxerga o mundo, como é que você age no mundo a partir dessas crenças, e aí um terceiro são os indicadores, e hoje eu cobri um pouco essa parte de indicadores. Certamente ao longo das minhas reflexões eu vou trabalhar outros pontos, e a gente na verdade já trabalhou em alguns cafés com o Edu, tá bom? Algumas perguntas aí, alguns comentários, fiquem à vontade. Lembrando sempre que, de novo, todos esses vídeos estão à disposição no nosso canal no YouTube, na rede Ubuntu, no canal do YouTube, né, youtube.com/rede Ubuntu, tá? Tem uma playlist lá chamada Café com Edu, tem outras playlists lá, tem vários conteúdos, e no próprio site nosso da rede Ubuntu a gente tem várias indicações também nas nossas redes sociais. Ou na minha página no Facebook, aqui tem uma galera assistindo ao vivo nessa página, Eduardo Seidental, ou Eduardo Zaidental, que efetivamente a pronúncia, né? E aí você encontra os vídeos ali também, tá? O Cleiton escreveu aqui, Edu, trabalho com uma gestão muito complicada e sem valorização das inovações que trazemos. Como se manter motivado e com sensação boa neste ambiente difícil? Então, Cleiton, eu acho que tem uma reflexão aqui que a gente sempre traz, que é conexão do teu propósito, né? É muito engraçado porque tem uma pergunta que eu, em geral, faço com pessoas que estão trabalhando, que é por que raio você está trabalhando nesse lugar? Né? Por que eu estou aqui? E ampliar a perspectiva do porquê que eu estou aqui é uma coisa muito importante. Então, resposta rápida aqui,
Primeira coisa é como é que você se conecta com você mesmo, com o teu propósito. A segunda é uma coisa que a gente trabalha muito em vários programas nossos, que é efetivamente você ser um agente de transformação, né? Claramente eu acredito que cada vez mais as organizações precisam ter espaços para inovação, senão elas vão morrer. Com o mundo que a gente está vivendo, se ela não tiver um espaço para inovação, ela não vai conseguir se adaptar rapidamente ao mercado que está se transformando muito, né? E aí, portanto, como é que você é um agente de transformação nisso, né? E eu vejo gente, inclusive, fazendo fora dos horários, né? Criando horários, criando projetos, a parte do seu job description, vamos dizer assim, ou do seu a fazer, para efetivamente, né? E eu já entrevistei gente, inclusive, que a grande motivação da pessoa ir trabalhar naquele lugar não é o dia a dia, mas é os saludos da Espanha, Carolina. Não é o trabalho em si do dia a dia, mas são esses projetos extra que a pessoa vai incluindo, e quem vai incluindo, inclusive, nesse dia a dia mesmo, né? Então aqui acho que tem uma dica aí, né? Tá bom? Eu perdi aqui um comentário no Periscope, se puder refazer aí, eu agradeceria, tá? E aí o Luiz Cláudio Souza escreve aqui, ó, muito bom, Edu, eu ministro um workshop sobre gestão por indicadores no meu segmento, suas reflexões são de grande valia. É isso aí, Luiz. Acho que a gente precisa rediscutir um pouco indicadores, né? Acho que o scorecard, balance scorecard precisa ser revisto de alguma maneira, né? Acho que tem oportunidades aí. E a partir do momento que a gente começa a medir coisas diferentes, a gente começa a agir, fazer projetos diferentes e ter iniciativas diferentes. Acho que isso é o que o mundo está precisando de fato, tá bom? Cleiton, valeu. Galera, valeu. Um prazer estar enorme aqui estar com vocês. Eu estou indo para o Piauí, Teresina, Piauí, daqui a pouquinho. Estou saindo para o aeroporto daqui a pouquinho. E na quinta-feira eu estou de volta. Ótima semana para vocês, que eu tenho uma ótima viagem. Eu vou junto com uma galera da Rede Ubuntu, são 9 facilitadores. Projeto liderado pela Nina Campos. E que está levando outros 8 facilitadores lá. A gente vai fazer um trabalho lindo com educadores e junto com o Instituto Unibanco, né? Então tem sido um prazer enorme a rede estar se multiplicando, tá? Penso que indicadores devem estar relacionados ao propósito. Certamente, Rô, concordo plenamente, viu? Último comentário aqui. Primeira coisa que eu costumo dizer é, cara, qual é o teu propósito, tanto individual quanto coletivo, né? Quanto organizacional. Que cultura é essa que você está querendo construir? E aí, logo, obviamente, que indicadores concretos que você vai medir, né? E aí, pegando o ponto ali do acho que foi do Cleiton, né? Que ele colocou como é que você abre espaço para inovação, né? Inclusive a inovação abrindo espaço para a gente repensar certos indicadores ou para a gente incluir novos indicadores e abandonar outros e tal, e a gente fazer coisas diferentes nessa jornada. Beleza, galera? Ótima semana para vocês, um prazer enorme, obrigado pela participação aqui desde a Espanha, Colômbia, Brasil. É muito legal o Café com Edu tá se multiplicando desse jeito, tem sido um prazer enorme. Ótima semana, até semana que vem, terça-feira, toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente está junto aqui no Café com Edu. Grande abraço, boa semana, tchau, tchau.